Vou começar aqui, atenção, hein? Quero conversar já com o repórter Nader Kalil ao vivo. Atenção, hein? O Nader está acompanhando o caso do ex-candidato a vereador, o Laureano dos Santos Souza, o magrão da reciclagem. Magrão que já assumiu ter matado a sogra e que disse à nossa equipe ontem em São Paulo, para a equipe do Nader, o Nilson Machado, que estava em São Paulo ontem, que ele se entregaria hoje na delegacia da mulher aqui em Curitiba. Boa tarde, Aço. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Sim, por volta das 11 horas da manhã, cerca de 1 hora, ele chegou aqui acompanhado dos advogados. Só que um detalhe, na manhã desta quinta-feira, a delegada responsável pelo inquérito pediu à justiça que fosse expedido contra ele um mandado de prisão. E por isso nós estamos aqui já vendo os dois advogados que representam o ex-candidato a vereador de Curitiba do lado de fora, em menos de 1 hora. É que ao entrarem, descobriram que contra ele já estava expedido um mandado de prisão. E agora, Laureano dos Santos está atrás das grades na delegacia da mulher. Mas e ele? Prestou depoimento na manhã de hoje? Falou com a delegada? O que aconteceu? Vamos saber em detalhes tudo isso. E mais, foi entregue a arma usada no crime, já que foram confirmados também 5 tiros contra a dona Jaqueline, de 47 anos. Tudo isso nós vamos falar aqui no Balanço Geral de hoje, da prisão, da apresentação das últimas 24 horas que transcorreram, desde o momento em que ele encontrou os advogados até a chegada aqui na delegacia, você vai acompanhar aqui no Balanço Geral. Ok, Nader, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Nader Kalil. Deixa eu mandar um abraço para o Adão de Campo Largo. Adão mandou mensagem para a gente, está acompanhando o Balanço Geral. Obrigado, um abraço para você, Adão, e para todo mundo aí de Campo Largo. Pessoal que está ligado, pode mandar mensagem também no 99926-1598. Gente, nós vamos entrar nessa história aqui. Eu queria que você prestasse atenção. Você viu com exclusividade que encontramos o assassino da sogra, da Jaqueline, escondida em São Paulo. O ex-candidato a vereador, o Laureano dos Santos Souza, de 34 anos, conhecido como Magrão da Reciclagem, brigou com a esposa e matou a mãe dela. Tiros no rosto, no peito, enquanto a vítima estava no sofá durante a madrugada de sábado. A Jaqueline Aparecida Duarte dos Santos, de 47 anos, morreu na hora. Isso foi na madrugada de sábado, na região da SIC, aqui em Curitiba. E nós vamos saber agora, com detalhes, como é que foi que os repórteres Nader Kalil e Nilson Machado encontraram o Magrão e o que ele diz sobre o crime. De onde era a arma usada no assassinato? A nossa equipe foi até São Paulo para encontrar com esse homem. Ainda estava escuro quando saímos de Curitiba. Com as ruas vazias, pegamos a estrada. O objetivo, encontrar o ex-candidato a vereador de Curitiba, Laureano dos Santos, conhecido como Magrão da Reciclagem. Acusado de matar a sogra com 6 tiros no fim de semana, ele desapareceu. Fugiu do Paraná para não ser preso pela polícia. Mas nós descobrimos onde o ex-candidato a vereador de Curitiba, Laureano dos Santos, está. Após cometer o crime, ele fugiu. Está escondido a cerca de 400 quilômetros de onde o crime aconteceu, na capital paulista. E é para lá que nós estamos indo agora. Vamos encontrá-lo e saber dele por que ele cometeu um crime tão bárbaro, matando a sogra na frente do filho de apenas 10 anos e do marido dela. E depois, desaparecer. Pela BR-116, seguimos em direção a São Paulo. Já era dia quando chegamos na capital. Descobrimos que Laureano estaria durante a manhã se deslocando para o terminal Tietê, onde se encontraria com os advogados. Ficamos aguardando por algum tempo, até que ele aparece, de camiseta, calça jeans e boné, acompanhado de 2 advogados. Finalmente, estávamos frente a frente com o homem que é acusado de assassinar de forma fria e calculista Jaqueline Aparecida Duarte dos Santos. Nesse momento, nós conseguimos descobrir que o Laureano estaria chegando por aqui. Só um minuto, deixa eu falar com ele um pouquinho. Tudo bem, doutor? Laureano, tudo bem? Não tô nada bem, não tô nada bem. Laureano, o que aconteceu, hein, amigo?
Eu tava bêbado, eu fiquei cego. Eu me arrependo tanto de ter fazido isso. Estraguei minha vida, a vida dos meus filhos, da minha mulher. Outra família. Eu não sou esse monstro. Eu sou honesto, trabalhador, humilde. Eu não sei o que aconteceu. Deus me perdoa. Eu tô arrependido. Mesmo assustado com a presença da nossa equipe no local, o ex-candidato a vereador de Curitiba no início relutou em dar entrevista, mas acompanhado dos advogados aceitou falar e tentou justificar o crime que cometeu. Você acabou atirando na dona Jaqueline, a sua sogra. Foi uma coisa assim no momento, sei lá, sem pensar, sem lá. Eu nunca queria fazer isso com ninguém. Após matar Jaqueline, Laureano fugiu de Curitiba, mas não soube dizer como chegou até São Paulo. Não sei, se você me perguntar, eu nem lembro como, só Deus pra saber. Então hoje eu quero saber, mas também não lembro. Não lembro. Durante a conversa com Laureano, a surpresa. A mulher dele, a filha de Jaqueline, o estaria ajudando tanto na fuga, quanto também na contratação dos advogados. O contato com os advogados, quem fez esse contato? Acho que foi minha esposa. A sua própria esposa está te ajudando. Tá, ela sabe o marido que tem. A gente está vendo aqui até a aliança ainda na mão. É pra você ver que eu amo minha família, eu não quero abandonar minha família. Meu Deus, pelo amor de Deus. Doutor João, eu sei que o senhor está ao telefone, é com a esposa do Laureano? Não é. Mas o senhor falou com ela? Falei de manhã só, na parte da manhã. Da parte da manhã, ela falou alguma coisa em relação a tudo que está acontecendo, doutor? Não, ainda não, tá? Vamos conversar quando chegar em Curitiba. A mulher dele é que chamou um advogado que entrou em contato com vocês, ou seja, ela está tentando ajudá-lo. Ela está tentando ajudá-lo pelos filhos também, né? Eles têm os filhos, entendeu? E os filhos precisam dele. Laureano contou que ele e a sogra já se desentendiam há bastante tempo. Há cerca de 6 anos, por exemplo, durante uma discussão, ela teria dado um tapa no rosto dele. Mas isso não teria complicado ainda mais a relação entre os dois. Sei, ela me bateu, só que eu não tinha mágoa. Aquele foi um momento de bebida, não sei. Eu quero pedir perdão pra Deus, pra todos. Pelo amor de Deus, eu não sou um homem ruim. Nos 12 anos de relacionamento do casal, foram 5 boletins de ocorrência registrados contra Laureano por violência doméstica. Agressões que, segundo ele, nunca aconteceram. Não, a gente discutia normal como família, mas nunca agredi. E quando eu era vizinho que chamava, eu acho, com a forma que a gente gritava. Mas fora isso, não tem nada. Não tem nada. Você pode olhar, eu sou um cara no trânsito, bem educado, e todo dia tô, não tem problema com ninguém. Na realidade, é brigas rotineiras de casais, entendeu? De casal. E pelo que ele nos contou, quem chamava a polícia não era a mulher dele nem ele, eram os vizinhos que faziam essas ocorrências, entendeu? Mas ele não tem nenhum antecedente criminal, entendeu? Está arrependido do que ele fez, entendeu? E vai responder pelo ato que ele fez. Jaqueline Aparecida Duarte dos Santos, de 47 anos, foi executada no sofá da casa em que morava, na frente do marido e do filho, de apenas 10 anos. Andreus, por favor, atende, você precisa atender. Minha sogra estava em casa assistindo televisão e ele chegou na casa dela, entrou, chutou o portão, entrou na casa dela, já fazendo ameaça de morte dela. Falou que não gostava dela, que ele ia matar ela e a filha dela. E saiu bravo. Coisa de uns 20, 30 minutos depois ele voltou, entrou novamente, né, sem autorização, pediu um copo de água pro meu sogro. Ele pediu desculpa porque o que ele tinha falado foi na hora do calor da discussão, né? Ele tomou o copo de água, devolveu o copo pro meu sogro e perguntou, cadê as crianças? Daí meu sogro falou, as crianças estão no quarto. Foi meu sogro falar isso, ele sacou o revólver e deu os 6 disparos na minha sogra. Ela não esboçou nenhum tipo de reação, não tentou levantar, não tentou ir para cima dele, nada. A posição que ela estava diz isso. Casado há 16 anos com a filha de Jaqueline, Laureano dos Santos teria brigado com a esposa na noite do crime, após uma bebedeira. Depois da discussão, ela teria saído de casa com os 3 filhos e por isso ele foi até a casa da sogra, acreditando que a esposa estaria por lá. Tinha contato porque daí
como aconteceu o caso das outras brigas anteriores, então todo mundo preferiu se afastar antes que desse uma tragédia maior, igual aconteceu agora. Sempre tinha muita intriga, muita briga, ele era uma pessoa muito agressiva, então a gente não tinha como ter contato com ele. Laureano negou que a intenção dele na noite do crime era matar também a mulher, mas não soube explicar por que foi à casa da sogra após a briga com a esposa e também por que estava armado. Aquela noite você brigou com a sua esposa, ela pegou e saiu de casa. Você achou que ela estivesse na casa da sua sogra? Não sei, eu não fui atrás da minha esposa, eu saí para desparecer, conversar com alguém, só que eu não achei, parece que uma coisa me parou, não sei. Ai, meu Deus, pai. Você viu que estava o esposo da dona Jaqueline lá, que é o padrasto da sua mulher, o filho dela de 10 anos, e mesmo assim você não se importou com a presença deles? Eu não lembro. Eu conversei, eu não sei, eu tava medo, não sei, eu nunca passei isso. E a arma utilizada, a arma você deixou no Paraná, deixou em Curitiba? Eu joguei no meio do rio, na banca, eu vi nem sei como, eu joguei fora. Jaqueline tinha 47 anos e deixou 5 filhos. A família que perdeu a mãe e a avó de forma tão trágica espera agora a prisão de Laureano, que, acompanhado dos advogados, retorna para Curitiba, onde deve se apresentar à Delegacia da Mulher da capital, que investiga o caso. Uma pessoa trabalhadora, sempre ajudou as famílias da comunidade e, lamentavelmente, esse foi um fato único na vida dele, que infelizmente deu toda essa tragédia familiar, mas ele é uma pessoa boa, é um trabalhador e será julgado, sim, na medida da sua culpabilidade. Não vamos esculachar ele, sim, vamos julgá-lo da forma que a lei permite. Laureano, até a sua esposa deve estar vendo você agora, o seu cunhado de 10 anos. O que você diria para eles e para os teus cunhados? Me perdoa, pelo amor de Deus, já falei, eu não sou bandido, todo mundo me conhece. Foi um vacilo, erro da minha vida, eu não sei. Olha, eu recebo aqui no estúdio agora a Emanuele, que é filha da Jaqueline, a mulher de 47 anos que morreu, assassinada pelo genro. E o esposo dela, que é o Andreus. Os dois estão aqui. Obrigado por vocês estarem conversando com a gente ao vivo aqui. Eu sei que é um momento muito difícil. Recebo os nossos sentimentos de toda a equipe pela tragédia, pelo momento difícil que vocês estão vivendo. A gente acho que não consegue nem se colocar no lugar da Emanuele, que perdeu a mãe jovem, 47 anos, o Andreus. E eu vi que em vários momentos aqui da reportagem do Nada, foi exibida, vocês em vários momentos faziam sinal de que não era verdade o que estava sendo dito. Como é que vocês estão enfrentando esse momento agora? É um momento tão complicado que agora que ele foi preso que a gente está conseguindo pensar em alguma coisa. Mas a gente está tendo que lidar com o meu irmão de 11 anos que viu tudo, a gente está tendo que lidar com o meu filho de 7 anos que acompanhou tudo, com o meu pai que não está dormindo durante a noite, então a gente não sabe nem como é que a gente está conseguindo enfrentar. A gente está levando um dia de cada vez, para ver se a gente consegue lidar com a tragédia inteira que ele fez na família. Magrão chorou ontem quando conversou com a nossa equipe em São Paulo. E aí, nesse momento da reportagem que ele chorava, vocês faziam o sinal de não com a cabeça. Ele não é essa pessoa toda que está demonstrando ser? Ele não é e nunca foi essa pessoa que ele está demonstrando ser. Ele sempre foi agressivo, ele sempre bateu na minha irmã. Então são anos que ele batia na minha irmã. Foi questão da gente já ter chamado a polícia para ele. Então ele nunca foi essa pessoa que ele está demonstrando ser. Nem o choro dele é verdadeiro. Agora, a Kelly, ela é sua irmã mais velha, né? É filha de uma outra relação da sua mãe, é isso, Emanuele? Isso. É a irmã mais velha. Depois vieram os 4 filhos do casal, né? E do seu pai que não está conseguindo dormir à noite por causa de toda essa história. A Kelly, de certa forma, Andreus, você até comentava comigo rapidamente aqui, ela está ajudando o Magrão? Sim, desde o começo ela está ajudando. Por quê? Porque ela sempre foi conivente a tudo que ele fez. Tanto as agressões ela tentou esconder, ele uma vez já tentou passar com o carro por cima dela e sempre ela cobertou isso. E a gente sabia que alguém estava tendo contato com ele. E fui ter meio que certeza a partir do momento que teve um comentário dela, estava procurando um chip fora para provavelmente estar tendo contato com ele sem a gente estar sabendo disso. Não usando o celular dela? Correto.
É isso, Mané? Isso, e tem a questão que ele mesmo fala na reportagem, que a mulher dele apoiou ele em tudo isso. Ela sabia onde ele estava e ela mesma contratou advogado para isso. O Nader Khalil está com a gente ao vivo agora, ele está na Delegacia da Mulher e o Nader está acompanhando esse caso desde o começo. Boa tarde para você, Nader. Chega mais, o Nader tem pergunta para fazer para vocês também. Pois não, Nader, pode fazer. Então, já, eu estou aqui na sala da delegada, já vamos falar com ela, vamos falar de toda a situação que envolve essa investigação, do mandado de prisão que está aqui nas minhas mãos, que foi expedido pela Justiça na manhã de hoje contra o Laureano dos Santos Souza, cumprido aqui na delegacia, já a gente fala disso. Mas ouvindo a família falando, eu tenho uma pergunta para a família, principalmente para a irmã. Porque hoje nós soubemos aqui na delegacia de que a mulher do Laureano, filha também da Jaqueline, irmã aí da que está conosco nos estúdios, deve vir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra a família. Foi feito um pedido à delegada na manhã de hoje para que ela pudesse fazer um boletim de ocorrência como medida preventiva contra a família. Eu queria saber dos familiares e principalmente da irmã, como ela vê essa situação da própria irmã registrar um boletim de ocorrência contra ela e contra todos que estão aí. No caso, acho que a gente está até sem palavras, porque o mínimo que a gente precisaria dela agora era do apoio. Como que o marido dela mata a minha mãe e ela tá do lado dele? Então, assim, ela pode abrir vários boletins de ocorrência. A gente nunca vai ser ao favor do assassino da minha mãe. Nada que ela faça ou que ela fale vai justificar o que ele fez. Vocês acham que essa situação toda desse dia, desse crime, desse acontecimento, é uma situação que vinha já sendo planejada ou não? Eu acredito que sim. Pelo que tudo indica, até porque ele saiu a primeira vez da casa da minha mãe, ele ameaçou e saiu, ele voltou depois de quase 1 hora, para depois matar a minha mãe. E como vocês veem isso, como você vê isso, Andrews? Agora, a sua própria cunhada, a sua própria irmã registrando um boletim contra a família. O que você acha que pode estar motivando ela de fazer esse registro contra a própria família? Bom, no nosso ponto de vista é complicado, porque após o que aconteceu, nós abrimos as portas da nossa casa para ela estar ali. Ela chorou, pediu desculpa, a gente falou, não estava culpando ela, até a gente ter as informações. Se aconteceu alguma coisa, não foi em relação à nossa família. Pode ter alguma coisa por trás dessa história? Pode ter, mas não pelo nosso lado, pelo lado do meu sogro, em momento algum. A gente ofereceu algum risco, a gente ameaçou ela de alguma forma. Deixa eu voltar com o Nader, porque eu sei que o Nader está se coçando para fazer mais uma pergunta lá. Pois não, Nader, pode fazer. É que ontem, quando nós conversamos com o Laureano, e durante muito tempo depois da nossa participação no Balanço Geral, nós ficamos com ele, até o momento em que retornamos de São Paulo aqui para Curitiba. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi uma das frases ditas pelo Laureano, dizendo que ele e a esposa não se davam com a cunhada que está aí nos estúdios e o marido dela. E eu queria perguntar para a cunhada e para a irmã, né, da esposa do Laureano, se realmente eles tinham essas desavenças, se os dois casais, eles realmente não se entendiam, se havia uma briga. Segundo o Laureano, esse casal, na verdade o cunhado, né, e a esposa, não gostavam deles. Era verdade isso? Vocês não se davam, não se entendiam? É mentira. A gente tanto se dava bem, vamos dizer assim, que no Natal do ano passado a gente estava com eles. Eu trabalhava muito, então por esse fato eu não estava tão próxima da Kelly e das crianças. O Laureano a gente aceitava porque foi a escolha que a Kelly fez. Mas pelo fato dele ser muito agressivo, então a gente sempre ficava com o pé atrás em relação a ele. Mas a questão de não se dar bem não existe. Enquanto que a gente tem alguns amigos que moram lá próximo, sempre eu ia visitar eles e eu acabava passando ali na casa deles. A gente sentava, a gente assava uma carne, a gente tomava uma cerveja. A gente nunca teve desavença nenhuma. E ele participava desses encontros? Sim, a gente estava na casa dele. Ele costumava andar armado? Sempre. Na casa dele, às vezes que eu participei de algo, ele começava a beber. A última vez mesmo ele me chamou no quarto e me mostrou 2 armas. Que ele tinha na sua residência.
Doutora Márcia. E anteriormente ele já teria feito alguma ameaça especificamente à sua mãe, à sua sogra? Sim. E ameaçar em que sentido? Ele pegou a arma para minha mãe. Ele pegou a arma para minha mãe e a minha irmã entrou na frente. Isso há 6 anos atrás. O que aconteceu nessa ocasião? A minha mãe tinha comprado uma TV, tinha tirado uma TV para eles e o meu pai foi cobrar a primeira parcela da TV. E eu acho que eles não gostaram. Em relação a isso, que é quando ele diz ali do tapa na cara que não existiu. Então, nessa ocasião, ele pegou a arma para minha mãe e foi onde a gente ficou quase 3 anos sem conversar com eles. Sem ter contato. E mais recentemente havia, porque há essa história que sua irmã estaria se separando dele, né? Nunca existiu a separação. Nunca se separaram. Ele mesmo fala que nunca existiu a separação e nunca houve hipótese da separação. Ele mesmo fala na entrevista. É que ela teria falado isso antes. E nesses últimos meses, havia uma efervescência em relação às discussões ou aos desentendimentos relacionados à sua mãe? Não, e até porque a minha mãe, ela sempre dava um jeito de ir lá ver como é que estava minha irmã na casa dela. Se houvesse essas discussões, igual ele diz, que ela alega que a minha mãe era a causadora de tudo, a minha mãe não frequentaria a casa dela. A sua mãe, em algum momento, teria dito para sua irmã para se separar dele? Minha mãe, ela alertava sobre quem ele era. Mas, assim, ela sempre deixou bem claro que a minha irmã teria um lugar. Que a minha mãe apoiaria ela nas decisões. Só que a gente não pode tomar decisões pela Kelly. Que a gente não pode tomar decisões pela Kelly é ele ter matado a minha mãe e a gente ter falado pra ela que estaria do lado dela e que não era culpa dela e mesmo assim ela tá do lado dele. Coloca aquela imagem do arrependimento do Laureano pra mim, faz favor. Quero ver o que eles têm a dizer aqui, a Emanuele e também o Andreus. Pode deixar o áudio dele aí pra mim. Do momento que ele foi conversar com a nossa equipe ontem em São Paulo. Nossa equipe encontrou ele lá em São Paulo, perto do terminal Tietê. Pode abrir o áudio. Tem o áudio, pode soltar. É um momento de besteira da minha vida. Um momento de besteira. Eu não sei mais. Eu tô com medo. O que vocês entendem, veem, analisam dessa cena? Eu penso assim, um momento de besteira, foi se na primeira vez ele tivesse feito alguma coisa. Daria tempo de se arrepender. Ele planejou, porque ele foi a primeira vez para ver quem estava em casa, deu tempo dele ir para a casa dele, buscar o revólver e voltar. Então eu não acredito nessa ceninha que ele fez. De arrependimento, não cai uma lágrima dos olhos dele. É complicado. Vocês gostariam de ter ido hoje à delegacia? Não foram por quê? Eu gostaria de estar presente, sim, mas fomos orientados tá, pelos nossos advogados para não estar presente, porque como os ânimos ainda estão quentes, era melhor a gente não estar. Então a gente preferiu escutar as orientações e deixar que a justiça seja feita com ele. Vocês conhecem o Laureano há quantos anos? Eu, no caso, desde quando a minha irmã veio de Minas a primeira vez pra cá. Então eu tinha 10 anos. Então já faz uns 13 anos isso. 13 anos. Se vocês fossem definir o perfil dele, o que vocês diriam? Ele sempre foi uma pessoa agressiva, ele sempre foi uma pessoa machista. Então, assim, até o choro dele é fingimento em relação a tudo. E uma forma da gente provar isso são os boletins de ocorrência que vocês conseguiram. Tirando quantas vezes a gente já chamou a polícia por questão dele ter batido nela. Vocês conseguiriam ficar frente a frente com ele hoje? Sim. E qual você acha que seria a reação, Andreus? Hoje eu queria escutar da boca dele o porquê ele fez. Não adianta eu querer ter outra atitude. A gente tem que entender. Eu falo, ele vai explicar. Eu quero só saber o motivo real. Porque, como eu já falei, o tratamento que ele tinha, eu tinha. A gente se desentendia, coisa de família. Nada em pensar em fazer algo contra uma outra pessoa, mãe das nossas esposas. Você acha que ele tem perdão? Da nossa parte, não. Vamos para a delegacia, o Nader Khalil está com a gente, vai conversar agora com a delegada que está cuidando do caso. Vamos para lá. Nader, chega mais. Jasso, então eu e a doutora
Vanessa Alice, estávamos ouvindo o depoimento da família e um detalhe chamou muita atenção, doutora. Antes de mais nada, obrigado pela sua participação conosco aqui no Balanço Geral. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. A nossa conversa vai ser longa porque a gente estava ouvindo a família falando e alguns pontos chamaram a atenção da senhora. Eu começo pelo fim, quando a irmã diz que o choro dele é um choro falso, que não é verdadeiro. Foi a mesma impressão que a senhora teve? Aqui também ele chorou bastante quando se apresentou a senhora? Sim, na realidade eu não... Inicialmente, boa tarde, né? E na realidade eu não o interroguei ainda. Nós marcamos o interrogatório para amanhã, mas numa conversa informal aqui com ele, para pegar alguns detalhes necessários à continuidade da investigação, ele, quando eu faço alguma pergunta que vai incriminá-lo, ele começa a chorar, né? E daí ele... Aquela cena que ele fez ontem durante a gravação em São Paulo. Sobre o crime, ele chegou a dizer se lembrava quando a senhora perguntou? Como é que foi? Alguns detalhes sim, outros não. Então, por exemplo, ele não sabe informar o motivo, ele não sabe o porquê ele teria descarregado um revólver contra a sua sogra. Ele não sabe dizer o porquê, né? Aí eu perguntei para ele, mas então, sendo assim, você é um assassino em potencial. Porque você não sabe dizer o motivo, você matou sem ter uma razão. Eu perguntei a ele também se a esposa dele estivesse naquele momento ali, ao invés da sogra, seria a esposa a vítima. Ele me confirmou que sim. Ou seja, o que ele disse anteriormente para a nossa equipe em São Paulo de que não tinha o objetivo de matá-la, aqui para a senhora ele assumiu, então? Sim, ele assumiu que se naquele momento, ele não sabe o porquê, mas se ao invés da sogra tivesse sido a esposa ali, ele teria atirado contra a esposa, caracterizando dessa forma, sem sombra de dúvida, o feminicídio. Doutora, outro fato que chamou a atenção em relação ao desentendimento dele com a família. A senhora chegou a questionar sobre isso, se ele teria um motivo específico contra a sogra dele, contra a cunhada, contra o cunhado? Veja, nos foi informado anteriormente que numa discussão antiga entre ele e a sogra vítima, a sogra teria desferido um tapa no rosto dele. Isso ele me disse que não existiu, confirmando o que a irmã da esposa dele, a cunhada do Laureano, nos falou aqui, que o tapa no rosto realmente não existiu. Doutor, em relação ao que eu falei no início da minha participação no Balanço Geral, a irmã deve vir à delegacia registrar um boletim de ocorrência contra a família. Os advogados fizeram esse pedido à senhora. Veja, realmente os advogados pediram isso em função de estarem desejando uma medida protetiva em favor dessa esposa do Laureano. Mas isso ainda vai ser conversado, se realmente está ocorrendo ameaças contra a Kelly, né, que é o nome da esposa, isso ainda está para ser analisado. Como é que a senhora vê essa situação, diante do depoimento que ouvimos da família agora nos estúdios, da violência que ele praticava contra ela, e de repente a senhora se depara com essa situação da própria mulher ajudando o marido que vitimou a mãe dela? Olha, é uma situação inusitada. Mas eu não conversei com a esposa ainda. Eu vou falar com ela, nós vamos ouvi-la novamente, porque ela foi ouvida assim como o marido da vítima, o senhor Kleber. Eles foram ouvidos junto à DHPP quando do registro do boletim de ocorrência por lá. Aí, no momento que se caracterizou feminicídio, foi enviado à Delegacia da Mulher. Então, eu ainda não ouvi nem a esposa do Laureano e nem o senhor Kleber. Isso será feito na continuidade das investigações. Mas, como eu falei, é uma situação inusitada. Nunca tinha visto uma situação dessa de haver essa proteção por parte da esposa. Dois outros fatos, doutora, antes de passar para os estudos para a doutora Márcia já se conversar com a senhora também. Primeiro, sobre a arma utilizada no crime. Em São Paulo, ele disse que não se lembrava. Hoje, a senhora o questionou, pelo menos aos advogados, um pedido para que essa arma fosse entregue? Sim, eu o questionei em razão de que eu preciso da arma, é uma prova do crime, né? Vai para perícia e tudo mais. Aí ele me disse que quando ele estava, logo após o crime, ele teria deslocado de motocicleta para São Paulo. Quando ele passou na ponta ali, na represa eu não lembro o nome ali. Capivari, isso mesmo. Na represa do Capivari, ele parou a moto e atirou a arma na represa. Eu contestei, perguntei várias vezes, ele me disse que realmente foi isso que aconteceu. Então, eu estou acionando o corpo de bombeiro para diligências ali na represa para localizar essa arma.
Mas veja, é uma coisa que chama atenção. Se ele estava tão embriagado a ponto de não lembrar fatos ali do crime, razão, quantas vezes ele foi à casa, ele não lembra de nada disso. Como ele conseguiu chegar em São Paulo pilotando a motocicleta? Né? Porque ele disse que ele saiu do local do crime e imediatamente seguiu para o estado de São Paulo. Doutora, deixa eu aproveitar enquanto converso com a senhora. Eu vou pedir para que a família que está aí nos estúdios conosco, já a doutora Márcia, a todos que nos acompanham em casa, vamos ouvir o que diz um dos advogados de defesa do Laureano nessa apresentação aqui na Delegacia da Mulher na manhã de hoje. Vamos ouvir. Ele poderia estar foragido, mas ele, de livre e espontânea vontade, a opção foi dele de se apresentar, mesmo sabendo que tinha o mandado em seu desfavor. Doutor João, em relação à arma, foi apresentada a arma, vocês entregaram a arma à polícia também na apresentação dele, ou como ficou em relação à arma utilizada no crime? Olha, segundo o relato do Laureano, ele dispensou essa arma no trajeto para São Paulo, num despenhadeiro lá que ele não se recorda onde. Mas a delegada, mais ou menos, optou por fazer uma diligência para ver se encontra essa arma. Então isso vai ser definido amanhã, entendeu? O local mais ou menos onde ele jogou para que seja feita essa diligência. E amanhã ele vai falar realmente ou vai preferir se manter em silêncio? Não, em absoluto, ele vai falar. Entendeu? Vai esclarecer todos os fatos, como que aconteceu, entendeu? Vai prestar o seu depoimento. Bom, eu quero saber o seguinte, esse é o advogado do Laureano, eu quero saber o seguinte, essa medida protetiva que eles vão pedir para sua irmã, você acha que é necessário, mano? Não, eu não acho que é necessário. Em algum momento ela correria risco? Não, ela não só não correria risco, como eu peguei ela e deixei ela dentro da minha casa. Ela ficou dentro da minha casa com as crianças. Ela foi embora porque ela quis ir embora. Ninguém falou pra ela ir embora. E todas as vezes que ela falava que seria culpa dela, a gente sempre falava, a culpa não foi... Isso depois do crime? Depois do crime. A gente falava, a culpa não foi sua. A culpa foi do seu marido. A gente vai estar do teu lado porque a gente é uma família. Só que ela não quis fazer parte da família. E você tem ideia do que pode ter levado agora pra ter essa atitude? O que você acha que pode ter mudado ao longo do caminho? Não sei. Eu não sei e não consigo entender como que uma pessoa aceita que o marido mate e ela ainda fica do lado. Eu não tenho uma resposta. Jason, talvez a ideia dela buscar a medida protetiva é exatamente para que vocês não tenham a oportunidade de questionar por que ela está tendo o comportamento que ela está tendo agora, né? Talvez uma medida até de anteparo. Ó, como é que você está apoiando o cara que matou a sua mãe? Então, talvez a medida protetiva tenha esse intuito dela não ser questionada. Alguma questão com a doutora Vanessa Alice, doutora Márcia? Sim, gostaria de saber da doutora Vanessa Alice, que eu sei que ainda não fez a oitiva formal dele, que ele está escolhendo os momentos em que fala ou não, mas se ele falou como e quando ele teria adquirido essa arma e se teria alguma situação mais pontual em relação à sogra. Boa tarde, doutora Márcia. Então, eu contestei, né, perguntei com relação à arma, e ele disse que ele sempre andou armado em função do ofício dele, em função de trabalhar com reciclagem e ter contato com pessoas que poderiam causar-lhe algum mal. Então, em razão disso, ele sempre andou armado. Doutora, só para que a gente possa encerrar e liberar a senhora, que eu sei que a senhora está com vários compromissos na tarde de hoje também. Em relação ao pedido de prisão preventivo, temporário, o que foi decretado pela Justiça? Foi decretada uma prisão temporária por 30 dias, né? E enquanto nós fazemos essa investigação, ele vai ficar guardado aqui conosco. Tá aí, Jason, a doutora responsável pelo inquérito, que deve ouvir na manhã dessa sexta-feira, oficialmente e de forma a colocar no inquérito que está aqui na nossa frente o depoimento, que segundo os advogados, ele não vai se valer do direito de ficar em silêncio, vai falar tudo à delegada de polícia. Espero que agora, nas próximas 24 horas, que ele vai ficar aqui na cela da Delegacia da Mulher, ele repense do que falar e do que vai falar perante a delegada, que já está com um farto material aqui diante de tudo que aconteceu, e vai ouvir também 2 casais que na noite do crime anterior ao assassinato da dona Jaqueline estavam juntos com o Laureano. Não um casal, 2 casais estavam juntos para saber, afinal, quanto eles consumiram de bebida. A informação que tivemos é de que eles tomaram 2 garrafas de uísque.
Isso foi dito pelo próprio Laureano ontem à nossa equipe. Mas a delegada espera ouvir esses dois casais para confirmar efetivamente a quantidade de álcool consumido por esses casais e quanto cada um bebeu. E mais, o esposo da dona Jaqueline vai ser ouvido mais uma vez, já que o primeiro depoimento dele foi prestado na Delegacia de Homicídios da capital, que atendeu a primeira ocorrência. E agora vai falar aqui na Delegacia da Mulher. E uma última questão, e a doutora me informa agora. Doutora, não é um homicídio simples ou um homicídio qualificado. É um feminicídio e que discutam isso no tribunal para frente. Aqui na delegacia é tratado como feminicídio. Sim, sem dúvida alguma. Nós temos três tipos de feminicídio, né? O primeiro, quando se trata de violência doméstica, o que também é o caso. O segundo, quando a vítima, na realidade, por exemplo, bom, deixa eu falar o segundo, quando é por gênero, certo. Quando morre por ser mulher. E o terceiro, quando a mulher morre no lugar de uma segunda mulher, que é o caso. Ele acabou de dizer hoje para mim, se a esposa estivesse ali, a esposa seria morta. Quem estava ali era a sogra. Ele matou a sogra no lugar da esposa. Então tá aí, doutora, obrigado pelas informações. Jason, quem está em casa, a família nos estúdios, então vai responder, pelo menos o inquérito sai daqui pelo crime de feminicídio. Jason. Obrigado, Nader. Obrigado à doutora Vanessa Alice pelas informações. Nós vamos seguir acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral. Quero agradecer a você, Emanuele, a você, Andreus. Eu sei que o momento não é fácil de vir até uma emissora de TV, conversar com a gente, né, tentar entender tudo o que aconteceu. E para encerrar, eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês esperam daqui para frente. Que a justiça seja feita. Acho que é o mínimo. Que ele pegue bastante tempo na cadeia. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Andreus, pela presença de vocês. O fato é, né, minha gente? O fato é, sabe, bebeu ou não bebeu, o fato é que é o seguinte, é que a Jaqueline, de 47 anos, mãe da Emanuele, né, sogra do Andreus, né, e também do Laureano, está morta. Está morta. Agora, como que ele faz isso, né? Se estava bêbado, se bebeu ou não bebeu, depois pega a moto, né, e vai parar em São Paulo. Quer dizer, são situações que a polícia agora vai levantar, vai investigar e, como diz a família, né? A esperança é de que a justiça seja feita. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Andreus. Obrigado ao Nader. Doutora Vanessa Alice, lá na delegacia, atendendo gentilmente aqui a equipe do Balanço Geral.